Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 237, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então aqui nós estamos tratando do assunto renovação do grupo. É engraçado no bom sentido, que eu não me preocupo com isso. Mas eu tenho encontrado muitas pessoas que têm me... Eu vou usar aquele termo pejorativo, mas têm me detonado com relação ao que nós estamos tratando aqui, principalmente o que Hermínio Miranda trata nesta obra. E é interessante que, como já dissemos nos vídeos, nós não vamos entrar nesse mérito, porque todo mundo tem o direito de manifestar as suas opiniões. Mas esses que se sentem assim ofendidos, porque sempre trabalharam na contramão, não é verdade? Sempre trabalharam na contramão. Então, quando assiste vídeo do nível conforme nós estamos gravando, e também uma matéria conforme deixada por Hermínio Corrêa Miranda nesse livro Diálogo com as Sombras, então a pessoa fica assustada, fala assim, opa, então quer dizer que os mentores da casa onde eu trabalho são todos charlatões, mistificadores? Não é generalizando não, gente. Mas um bocado aí por aí de mentores abram os olhos, viu? Como médios também, né? Então, aqui mesmo, Hermínio Miranda, ele está dizendo-nos que não é da responsabilidade dos mentores espirituais decidir nada na casa espírita. Ora, mas isso é mais que óbvio. Os mentores espirituais, eles têm muito mais que fazer, e se eles se manifestam opinando, tira o nosso mérito de trabalho. Então os mentores se manifestam e apontam fulano de tal para ser presidente da casa, fulano de tal para ser doutrinador, fulano de tal para ser o orador. Não é assim. Essa parte, ela nos cabe. Essa é da responsabilidade nossa aqui no corpo físico. No entanto, Hermínio Corrêa Miranda, ele nos diz assim, o problema era nosso, estejamos, pois, preparados para enfrentá-lo. Aí ele deixa a interrogação, como se faz isso? Né? E ele continua, é preciso considerar de início que a decisão final deverá resultar de um consenso geral dos componentes do grupo, evitando tanto quanto possível que predomine a imposição ou a simples vontade de um só. O que ele está querendo dizer aqui? Na adesão e na expulsão da pessoa, né? Na adesão e na exclusão da pessoa, desculpa. Nessa adesão, vamos falar mais da adesão. Então você se lembra que nos vídeos anteriores
nós tratamos muito bem a respeito desse assunto. Gente, nós procuramos esmiuçar o máximo possível nesses vídeos. Né? Nós procuramos esmiuçar o máximo possível para as pessoas assim assimilar com maior facilidade. Então, aqui ele está dizendo assim, é preciso considerar de início que a decisão final deverá resultar de um consenso geral dos componentes do grupo, evitando tanto quanto possível que predomine a imposição ou a simples vontade de um só. Então vejamos, a adesão, que ele está tratando da adesão aqui. Conforme dissemos nos vídeos anteriores, chega minha mãe, chega minha irmã, chega meu irmão, você está lembrado desse assunto? Chega minha mulher, minha namorada, chega quem for na casa espírita. Chega aquele médium que desistiu daquela casa espírita que ele trabalhava, 10, 20, 30 anos de trabalho naquela casa, não é porque ele trabalhou 10, 15, 20 anos, que possui dons, faculdades educadas, que ele tem que ser admitido. Não. De forma nenhuma. Ele deve passar por um mini curso, um mini estudo. Naquele mini estudo, ele consegue ali se confraternizar com as pessoas, ele consegue adentrar a um processo homogêneo, né? Se familiarizando com todo mundo ali na casa espírita. Aí sim, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu digo 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas se assustam. Por quê? Porque as pessoas pensam que a prioridade da doutrina dos espíritos é receber espírito. Os médiuns na doutrina dos espíritos é receber espírito. Praticamente uns 99% das pessoas que são pseudos espíritas acreditam que o único objetivo, a única finalidade, o único objetivo da doutrina dos espíritos, do espiritismo, é a comunicabilidade com o mundo espiritual. E equivoca-se quem pensa por aí, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa autoeducação. Nós temos que nos preocupar com as almas e não com os espíritos de início. Eu não tenho que procurar uma casa espírita para saber como que o meu pai está, como que a minha avó está, meu filho, minha filha, meu tio, minha tia. É um direito. Mas aquele que tem consciência, ele procura a casa espírita para auto-evangelizar-se. Ele procura a casa espírita para se conhecer. Então ali ele ingressa nos estudos, nos trabalhos filantrópicos da casa espírita, e ali ele vai trabalhando, ele vai estudando, vai trabalhando, vai estudando, cursos daqui, cursos dali, e conforme já dissemos aqui várias vezes, os dons mediúnicos, eles vão desabrochando igual pétalas em botão de rosa. E conforme esses dons eles vão desabrochando, o médium ele investe naquelas faculdades
e automaticamente ele auto se educa, porque é preciso educar os dons mediúnicos. Porque conforme já dissemos, o médium, ele é responsável. Isso é da doutrina dos espíritos. A gente só repete. O médium, ele é responsável pelas comunicações, pelas mensagens. Então, quem quebra a casa espírita, quem dá soco, quem fuma no cachimbo, quem bebe cachaça, e é o médium, não é o espírito. É lógico que o espírito ali primitivo, ele no campo vibracional do médium, ele intui, ele inspira o médium, que também é portador daquelas inferioridades. E assim une-se o útil ao agradável. Mas no caso da adesão, é preciso considerar de início que a decisão final deverá resultar de um consenso geral dos componentes do grupo, evitando tanto quanto possível que predomine a imposição ou a simples vontade de um só. Tá vendo só? Então, que o presidente reúne todos da diretoria, né? E diga, olha, trouxe aqui a minha mãe, ela gostaria de frequentar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Presidente, pois não? A tua mãe, ela tem conhecimento do espiritismo? Não. Ela já estudou as obras básicas? Não. É a primeira vez que ela vem à casa espírita? Sim. Bom, então o meu voto é não. Nós não devemos admiti-la, né? Admitir ela na reunião mediúnica de desobsessão. Aí ali se tem 10 médios, todo mundo, obviamente, vão pensar da mesma forma. Porque não é porque é a mãe do médio, é a esposa do médio, é a mulher do médio, é o papa, é o presidente, é o prefeito, é o presidente da república, é um deputado, é um marajá da cidade, um ricaço, que ele pode participar da reunião mediúnica de desobsessão. De jeito nenhum. Então, ali, entre todos os integrantes, é feita uma votação para que aquele caso possa ser resolvido. Então, é natural que, apresentando o presidente aquela pessoa crua de tudo, é natural que todo mundo ali, eles vão votar contra a participação daquela pessoa na reunião mediúnica de desobsessão. Mas todo mundo a favor de que aquela pessoa passe pelo atendimento fraterno, assista à palestra na casa espírita, receba passes, água fluidificadas e tudo mais. Mais para frente, se a pessoa continua na casa espírita, a pessoa pode se ingressar nos estudos da casa, né? Estudo do espiritismo, da iniciação no espiritismo, e daqui a alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela pessoa pode passar a fazer parte lá, sim, da reunião mediúnica de desobsessão. Por que não? Se a pessoa, com o passar do tempo, dons mediúnicos, dons aflorar, né? Então, nada impede de participar da reunião mediúnica de desobsessão daqui a alguns anos. Aí entra a questão, né, que nós já comentamos. O presidente apresenta ali para a diretoria, todos ali, gente,
Esse aqui é um amigo meu ou é uma amiga minha que está vindo de uma outra casa espírita. Então lá ela trabalhou, ele trabalhou 30 anos. Ah, beleza. Então, eu gostaria de saber de todos vocês aqui, porque ela possui dons mediúnicos educados, que nós poderíamos, assim, aproveitá-la nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Todo mundo tem que dizer não. Todo mundo tem que dizer não. Não, presidente. Nós somos a favor que essa pessoa inicie pelos estudos aqui da casa. Nós não a conhecemos. Ela não conhece. Nós não conhecemos os cacoetes os quais ela traz de outra casa espírita. É uma excelente pessoa, magnífica pessoa, um médium excelente e tudo mais, mas o senhor há de convir que as leis são leis para todo mundo. Lei é lei para todo mundo, não é verdade? Então, por que o senhor não encaminha ela? Mas isso todo mundo, né, dizendo assim. Por que o senhor não encaminha ela para os estudos aqui da casa? Para ela se familiarizar com o grupo aqui da casa. Até porque nós não temos que nos preocupar tanto com a questão receber espírito, como muitas pessoas dizem por aí, não é verdade? Então é preciso se familiarizar. Então ninguém participa das reuniões mediúnicas de desobsessão de uma casa espírita séria se a não ser os médios já ali criados naquela casa, né, educados naquela casa, seus dons, e também o presidente, o doutrinador daquela casa e por aí em diante. Então, ou que predomine a imposição ou a simples vontade de uma só. Então não pode predominar a simples vontade de uma única pessoa. Todo mundo tem que participar dessa adesão ou não, não é? Então, olha só, Hermínio continua. A admissão de um novo componente pode alterar profundamente a estrutura e os métodos de trabalho da equipe. Olha só, tá vendo? Tanto num sentido como no outro. Ou seja, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Ora, gente, porque nós sabemos que a pessoa vem com os seus cacoetes. E outra, quando a pessoa não tem conhecimento, a pessoa chega ali imantadas de curiosidade. E esse processo, ele causa conflito na equipe encarnada e na equipe desencarnada. Esses sentimentos negativos de curiosidade. Então, até mesmo aqueles que vêm de uma outra casa espírita, que são médiuns lá educados, dons mediúnicos educados, que possuem dons mediúnicos educados. Então, a admissão de um novo componente pode alterar profundamente a estrutura e os métodos de trabalho da equipe, tanto num sentido como no outro, ou seja, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então é preciso bastante cuidado, né, na admissão, né, que é nessa adesão, porque
conforme já dissemos em outros vídeos, médiuns, nós somos melindrosos. Nós nos magoamos fácil, né? Nós nos revoltamos, nós sentimos ciúme, nós sentimos inveja, com a facilidade tremenda. Não é verdade? Por causa da nossa natureza, que não é fácil, e também por causa da nossa sensibilidade, que é imensa. Então nós captamos com grande intensidade a inspiração, a intuição, né, no nosso campo vibracional, das trevas dos obsessores, para nos pôr uns contra os outros, principalmente dentro da sala mediúnica de desobsessão, e principalmente contra aquela pessoa que foi admitida ali sem obedecer os critérios de disciplina, sem obedecer às normas de disciplinas da doutrina dos espíritos. Então é preciso começar certo para terminar certo. Porque todo aquele que começa errado, termina errado, conforme o professor sempre nos diz isso. O novo companheiro pode trazer um bom acervo de conhecimento ou de experiência, Hermínio dizendo, e dar impulso às tarefas, revitalizando o grupo, trazendo uma contribuição construtiva, dinamizadora e eficiente. Se, porém, está mal preparado ou infestado de frustrações, ou se deseja brilhar, né? Olha só. Poderá, com sua influência, aniquilar o grupo. Tá vendo só? Porque a pessoa trabalhava numa outra casa espírita. Abandonou aquela casa espírita na cidade dele por qual motivo? Quando é de uma outra cidade, mesmo assim nós temos que passar pelo crivo da razão. Nós temos que analisar. Mas se a pessoa, né, vem de uma casa espírita oriunda ali da cidade dele, né, de um bairro para um outro bairro, por que ele abandonou aquela casa? Será que não é porque ele não conseguiu brilhar conforme ele gostaria de brilhar? Será que ele não pretendia naquela casa brilhar mais que Jesus, intuído pelas trevas? Será que aquela pessoa, será que aquele médium não é um desequilibrado, um imprudente, um irresponsável, um charlatão, um mistificador, ou melhor, mais um, que, intuído pelas trevas, pelos obsessores, deixou aquela casa para poder infiltrar na outra casa, para detonar os trabalhos e aquela equipe? Será que aquela pessoa não é uma pessoa orgulhosa em excesso? Porque todos nós somos. Vaidosa em excesso, egoísta, ciumenta. Será que aquela pessoa não está procurando uma outra casa espírita para ela poder conseguir brilhar aquilo que ela não conseguiu na casa anterior? Então é preciso ficar muito atento a estas questões, porque principalmente em São Sebastião do Paraíso, eu posso dizer isso porque 40 e tantos anos na doutrina dos espíritos, eu sei o que eu estou dizendo. 99% das casas espíritas em São Sebastião do Paraíso foram criadas através de
desistência em determinadas casas espíritas por discordância dos métodos de trabalhos nessa casa. Então, por exemplo, aqui tem 10 trabalhadores nessa casa. Um membro ali não concorda com a forma de trabalho daquela casa. Eu vou sair dessa casa, vou montar um centro espírita para mim. Não é nenhum centro espírita, né? Onde Jesus trabalha, é um centro espírita para mim. E assim sucessivamente. Eu monto um centro espírita, monto uma equipe, daí a pouco um integrante ali, eu não concordo com o trabalho dessa casa, eu vou montar um centro espírita também para mim. Aqui em Paraíso, em São Sebastião do Paraíso, 99% das casas espíritas foram criadas dessa forma, né? Discordância. Eu não concordo com o método, com a forma de trabalho dessa casa. Então eu vou sair, vou criar uma casa fundar uma casa para mim. E assim, discordância. Parece que tem mais de 30 casas espíritas em São Sebastião do Paraíso. Mas todos os presidentes vitalícios. Que significa isso, vitalícios? Perpétuos. Isso é uma das maiores ignorâncias. É uma das maiores ignorâncias. Tem presidentes em casas espíritas aqui em São Sebastião do Paraíso que faz 50 anos que estão na diretoria. Pior que o obsessor obsidiando encarnado. Esses presidentes, quando desencarnar, eles vão ficar ali obsidiando a casa espírita. É aquele ditado, não te aguento, mas não te largo. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. A casa espírita mesmo que eu frequento, nós enfrentamos essa situação. Há 12 anos atrás, quando nós fundamos a Casa Espírita, até hoje eu me encontro na presidência dessa casa. Que significa que eu estou falando de mim. Mas aí eu pergunto uma coisa para você. As pessoas que estão lá dentro da casa que eu trabalho, estão preocupadas em se evangelizar-se para assumir a minha posição? Ora, gente, todos nós somos substituíveis. Os bons espíritos disseram a Kardec. Então isso é egoísmo. Mas acontece que se eu não vou, se eu não faço, fecha a casa. Porque já é um gatinho pingado, entendeu? Uma goteirinha, um gatinho pingado, de turminha pingadinha. Mas ninguém quer assumir a diretoria. Ninguém quer formar uma diretoria. Se eu garanto, eu vou levar o conhecimento de algumas pessoas, você vai assumir a presidência dessa casa a partir do mês que vem. Eu vou fazer esse teste lá na casa que eu frequento. Do mês que vem em diante, você vai assumir a presidência dessa casa. Ah, eu não tenho condições. Ah, eu não estou preparado. Mas é engraçado, né? Que preparado para orgia estão. Preparado para sexolatria estão. Preparado para fofoca estão. Preparado para pensar negativismo, para ficar com rancor, para ficar com mágoa, para ficar com isso, para ficar com aquilo. Estão. Mas não estão preparados para poder, não estão se preparando para poder assumir a presidência. Aí o banana de pijama que desencarna amanhã vai fechar a casa espírita? Isso falando da casa espírita que eu frequento, que é desse tamanhozinho. Agora, em São Sebastião do Paraíso, tem casas espíritas enormes que têm presidentes vitalícios.
Esse termo vitalício é o cúmulo do egoísmo. É o cúmulo do egoísmo. Isso é ser egoísta por demais. Isso é orgulho demais. De 4 em 4 anos, reza o estatuto, o presidente tem que passar para outra pessoa. Mas tem os vitalícios, né? Vamos para o próximo vídeo.